mais diferente, ou então lugares especiais. Sabe aquele lugar que você vai e, tipo, enche o seu olho, você fala, meu Deus, eu não sabia que existia uma coisa tão perfeita. O que você viu lá, Uhum. assim, que encheu seus olhos? Nossa, eu acho que eu vou repetir o que eu falei antes de tudo que é natural. É um lugar que você vai ver muita coisa da natureza, assim, você vai ter contato o tempo inteiro. Como eu comentei, né? Não só nos lugares pagos, mas também nos lugares que você tá andando na rua. Lembro de um passeio de trem que eu e a Liliane a gente fez, que inclusive eu fui morrendo de medo porque muita gente estava falando, é muito perigoso ir de trem aqui. É, porque lá não é, assim como muitos lugares, assim como o Brasil, não é a cidade mais segura do mundo, não é uma região, a melhor região para uma mulher andar à noite sozinha. Na verdade, eles até recomendam que você não faça isso. E aí muita gente falou comigo, nossa, não vai de trem, principalmente se você for com poucas pessoas e tal. E eu lembro que eu tinha combinado com a Liliane de ir. E iam outras pessoas, mas na hora as outras pessoas furaram e foi só a gente. Então eu fui com um pouquinho de medo, mas deu tudo certo. Uma coisa que eu reparei lá que eu achei muito legal, não sei se foi coincidência, mas eu acho que não. As mulheres dentro do trem se procuram. Então a gente sempre está sentado perto de alguma mulher, sabe? Eu acho que Que exatamente para essa legal. proteção, assim. Então foi bem legal. Mas, assim, quem tá vendo, ouvindo, procura saber antes, vê o horário direitinho, tenta ir com mais gente, porque eu levo a sério tudo que eles falaram, assim, em relação a isso. Eu lembro, só um parêntese, que na escola, no primeiro dia eles estavam dando alguns recados e tal, e eles estavam falando de alguns cuidados para poder tomar, horários para poder andar na rua sozinho, procurar andar mais de Uber do que de táxi, por exemplo, e tudo mais. E aí eu lembro que na hora que eles estavam falando e tal, aí a pessoa que estava dando os recados falou, inclusive para os brasileiros, que se acham muito espertinhos, mas aqui são outras coisas. Daí eu até brinco que eu vi um monte de gente se consertando assim na cadeira, porque a gente tava ouvindo meio assim, né? Tipo, ah, eu tô acostumado. A carapuça foi colocada, entendeu? Coletivamente, assim. Muito bom. É verdade, a gente se acha muito espertinho, não é mesmo? Sim, sim. Mas enfim, é bom tomar cuidado. Ouve os locais, vê o que você pode e o que não pode, lê antes, tem muitos blogs falando sobre isso. Eu evito ficar falando muito dessas coisas que são ruins, porque eu não quero espantar ninguém pra viagem, porque tem muita coisa boa, sabe? Mas pesquisa antes. Se quiser me chamar ali no privado, me chama, me adiciona no Instagram, me chama e pergunta, que aí eu te dou dicas especiais. Mas assim, é um Qual que é seu lugar arroba? único. Fala o seu arroba aí. Bárbara.rara. Lindo esse arroba. Raríssima essa mulher. Combina Sim. demais. Mas voltando então para os lugares, né? Eu acho que qualquer lugar natural que você for lá vai ser incrível. Então, montanha, eu lembro de ter subido montanha. Você Eu foi na vi Table Mountain, não é? isso, fui. Parece incrível aquela É vista, meu incrível, Deus. é incrível. Dica: eu adoro caminhar, adoro fazer trilha, mas eu não consegui fazer a trilha completa. Eu tive muito medo. A gente foi para ver o nascer do sol. E aí tem dois caminhos, inclusive, eu não vou saber falar aqui qual que é qual, mas tem dois caminhos para poder chegar no mesmo lugar. A gente subiu por um e desceu por outro. Eu teria feito o contrário. Se a gente tivesse, se a gente soubesse, óbvio. Se a gente soubesse, eu teria subido pelo que a gente desceu, que era muito mais tranquilo do que pelo que a gente subiu. E tinha o além que a gente estava subindo para ver o nascer do sol. Então estava muito escuro. Então chegou uma hora que eu fiquei em pânico, que eu toda hora olhava assim para baixo e pensava, cara, eu vou cair, vou morrer. Nossa, se eu escorregar aqui já era, porque, enfim, montanha, vocês sabem como é que é, né? Não tem um corrimão. Não tem. Então você vai, então me bateu um pânico muito forte, assim. Em um determinado momento eu falei, nossa, não vou conseguir mais. E depois eu falei, não, eu vou conseguir. Mas teve uma hora que chegou num lugar mais plano, eu vi uma pedra, eu sentei na pedra e falei. Eu tava até com a Liliana, eu falei, Liliane, não consigo subir mais.
aqui é o meu limite e tal. Ainda bem que nesse dia tava nublado. Então, mesmo quem conseguiu chegar no topo, foi o que me confortou. Desculpa as pessoas que estavam no topo e se frustraram, mas foi o que me confortou. Porque se eu tivesse, tipo assim, mesmo no topo, ninguém viu o nascer do sol tão bonito assim. E de onde eu tava, eu tive mais ou menos a mesma visão, porque tava nublado. Mas Oh, assim, ver o caminho certinho. Procura um guia ou procura alguém que já subiu antes para poder entender qual que é o caminho melhor para você subir. Eu fui muito independente, muita coisa deu certo, mas tipo assim, essa minha independência aí teve um preço também para algumas coisas. olha, você deu uma dica agora perfeita. Tem lugar assim que você não conhece? Gente, vai com guia. Não é gasto, é Não, investimento. A pessoa é, já sabe o caminho. Ela vai te dar as dicas e falar: olha, a gente tá num trecho agora que é mais assim, assim, assado. Então, cuidado e tal. Vai com tal sapato, vai com tal roupa, leva isso, leva aquilo. Então, assim, ter um guia é muito importante. A é. trilha na selva lá do Peru, eu passei pela mesma coisa. Eu teve um momento que eu só não parei e só não congelei porque realmente eu estava num grupo com 14 pessoas, eu não podia parar. Mas assim, a Uhum, minha perna tremia, que eu estava na altura de uma montanha. Nossa, e eu olhava assim para baixo, era só um precipício. E eu, meu Deus, eu uhum. preciso voltar para casa. Eu nunca tive tanto medo. Mas o mais gostoso, tipo assim, independente, né, de qual foi o nível que você chegou lá dessa montanha. Tipo, a gente foi, né? São as coisas que a gente vai vencendo também. Tipo, Sim, é encarar também o medo, é andar mais um pouquinho, é ir mais um é, tiquinho do que você acha que você ia conseguir. Isso é muito gostoso. E também sim. saber o seu limite, saber a hora de parar. É, isso é muito importante, muito importante. Mas você falou que o mais gostoso é quando chega. Eu acho que é gostoso. O mais gostoso é quando você desce e chega lá em terra firme. Pra mim é o mais gostoso. Tipo, venci, fui, acabou. Eu lembro que descendo eu falava assim, Liliana, eu não sei se estou falando cedo demais, mas nossa, que alívio. Porque eu ficava morrendo de medo de falar, nossa, que alívio, e ter tipo um lugar muito cabuloso pra poder descer. Sim. A descida é complexa, né? Ainda mais no meu caso, eu tava com medo, a perna tava tremendo. Descer é mais difícil, nesse sentido do Uhum. controle, né? Da estabilidade do seu corpo. Então, realmente, chegar lá embaixo é muito alívio. Nossa, maravilhoso. E eu lembro que desse dia que a gente desceu, a gente foi tomar um café da manhã num lugar muito incrível. Eu não vou lembrar o nome, mas eu posso passar depois pra você escrever aqui embaixo, ou escrever na descrição em qualquer lugar. Que o café da manhã tava tão sensacional. Tão sensacional. Eu acho que o lugar era incrível, mas a sensação de estar viva também tava tão maravilhosa. E o café da manhã foi incrível, assim. Eles me perguntaram o ponto do meu ovo. Só pra você ter ideia do nível do restaurante, sabe? Tava Gente, que incrível. delícia! Incrível. E aqui, mais uma pergunta, assim, mais Não, duas, na deixa verdade. só eu terminar para poder. É porque Ah, eu inventei uma história atrás da outra, mas eu acho então vá em todos os lugares naturais. Se você for em um safari, tinha esquecido o nome. Se você for em um ai, safari safari. que é uma delícia. Eu fui no Átila. Propaganda de graça aqui. Pesquisa antes para poder ver como que esse lugar trata os animais, se os animais vão estar livres mesmo, ou só dopados, para você ficar lá admirando e chegando perto. Então eu acho que é legal você dar uma olhada nisso, mas vale a pena. Esse Átila que eu não fui para ficar hospedada, mas lá tem a chance de ficar hospedado, então é muito legal. E você curtiu o safari? Você gostou? Sim, muito gostoso. Gente, eu fiquei emocionadíssima quando eu vi o elefante. Eu sabia que eu ia Ai, ficar que lindo. emocionada, mas quando eu vi, nossa, foi incrível, assim. Aí, nesse a gente não tem contato com os bichinhos, né? A gente não chega perto nem nada, porque eles são bichos, né? Eles estão lá, no lugar deles. Mas, assim, eu vi muito de perto e livre, foi incrível. Eu desceu uma lágrima, de verdade. Foi muito incrível, assim. Eu vi outros animais e tal, mas o elefante pra mim foi o que teve mais significado, sabe? Uhum. Deve Então eu ter acho que sido todos, surreal mesmo. sim, sim. Vá em todas as praias que você puder, das mais pertinhas, das mais longes, que são todas maravilhosas, mesmo assim. As Clintons, que são
4 Clintons, mas são bem pertinhas uma das outras. Você consegue passear a pé por todas. São todas muito gostosas. Daí, se você procurar aí, você vai ver que cada lugar tem uma coisa diferente. De, tipo, sei lá, eu acho que igual é em Copacabana, que o posto 1, 2, 3 é melhor pra paquerar, o outro é melhor pra isso, pra aquilo. Eu acho que a Clifton das 4 você vai encontrar algumas diferenças. Eu gostei de todas. Enfim, tem as mais distantes também, que você pode pegar um Uber, ou se você estiver de grupo, vai de trem, para você também curtir, então vai em todas as praias. E procura lugar assim para caminhar, porque teve um lugar que a gente tava aqui caminhando assim, eu vi um leão marinho, sabe? Então assim, você vai ter contato. E, por exemplo, para ver pinguim, eu não precisei ir tão longe. Em uma praia que eu tava, eu tive contato com o pinguim também, de novo, não chegando pertinho, passando a mão, até mesmo porque eles preferem ele manter uma distância, mas assim, cara, eu vi pinguim, sabe? Eu tava numa praia e vi pinguim, então incrível. Então eu acho que tudo que for natural, assim, faça. Se tiver alguma coisa que você precisa pagar, paga, que é importante e interessante também de fazer. Lá também tem muitas atividades radicais, então se você tiver coragem aí, tiver vontade de fazer, faça. Eu planejei para fazer na minha última semana, porque eu passei meu aniversário lá. Então eu falei, não, no meu aniversário eu vou voar de algum jeito, vou fazer alguma atividade. E aí eu não planejei direito em relação a dinheiro, e aí chegou na época eu falei, eu pulo depois, tá tudo certo, eu vou em outro momento. E deixa eu ver o quê? E restaurante. Vai em todos os restaurantes que você puder. Eu lembro que eu fiz uma lista no Trello de todos os lugares que eu queria ir. Eu fui em alguns e chegando lá eu fui em outros também. Então a culinária lá é muito gostosa. Num mês que eu fiquei lá, eu não senti falta, tipo, muita falta das coisas daqui do Brasil. Até mesmo porque eu sabia que ia acabar. Então eu comi muita coisa lá, muita coisa diferente. Tente ir em lugares, em restaurantes locais também, que você vai ver que tem um outro tempero, né? Então, assim, vá naqueles que são muito turísticos, que vai ser um pouco mais caro, mas vá também naqueles, tipo, do centro, que você tem que subir uma escadinha para poder comer, sabe? E que você vai comer com a mão. É muito gostoso, assim, também, sabe? E, uma extra, vinícolas. Tente fazer um passeio que você vai passar em vinícolas. Eu fui, foi muito gostoso, bebo bastante água, porque no meu dia, chegou no final do dia, minha cabeça estava doendo. Porque você bebe bastante vinho mesmo, assim, sabe? A galera não tem muita dó. Comprei bastante também. Ai, gente, compre vinhos. Mas uma dica, não compra só em vinícolas. Eu lembro que eu ia no supermercado e comprava, e todos os vinhos eram bons. Eu acho, assim, quando eu pesquisei sobre a África do Sul, há um tempo atrás eu produzi um conteúdo sobre o país e eu fiquei chocada, porque eu não sabia que tinha toda essa diversidade de coisas para fazer. Olha só, praia, montanha, ver animais diferentes que a gente não está acostumado aqui, igual você viu, elefante, leão marinho, pinguim em uma viagem, vinícola, safari, tipo, poxa, é um destino que tem muita coisa interessante para fazer e que eu tenho certeza que tem muita gente que nunca não faz nem ideia disso, dessa riqueza toda que o país oferece. E se você que está nos vendo ou escutando nunca viu nada sobre a África do Sul, dá um Google e fica babando pelas fotos, porque é realmente um país muito lindo. Você achou que o inglês, né? Você realmente desenvolveu no inglês nesse mês que você passou lá? Você se abriu para essa experiência? E por último, qual foi a principal diferença que você sentiu na Bárbara quando você voltou para o Brasil pós-experiência na África do Sul? Ai, que profundo. Bom, em relação ao inglês, eu acho que eu desenvolvi muito e principalmente perdi o medo. Então, eu era muito travada aqui, sabe? Eu conversava só na aula. Eu não conversava com o Felipe em casa. O Felipe fala inglês fluente, morou fora um tempão, então eu tinha vergonha, eu ficava travada. Hoje eu desembolo, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui buscar uma amiga do Oliver, o Oliver é um amigão meu. A gente foi buscar ela no aeroporto, e aí chegou lá, ela falou, nice to meet you. E eu falei, não consegui. Eu travei. Tipo assim, não consegui Eu no conversar meio com de um ela. gole d'água aqui. Desculpa. E hoje em dia eu desembolo muito mais. Eu continuo estudando. Eu quero chegar num nível assim que é
realmente de fluência mesmo, eu quero me sentir 100% segura, entender pelo menos o máximo de tudo que eu puder, mas quebrou muito essa barreira da vergonha e de travar para conversar. Por quê? Não, Porque lá, maravilhoso. ou eu falava. Sim, você vai conhecer brasileiros? Sim, você vai conhecer brasileiros. Mas o que que eu fiz? Assim que eu conheci um brasileiro, eu falava, eu vim aqui para poder aprender a falar inglês. Conversa só em inglês comigo? Mas a minha sorte é que eu fiz amigos de outros lugares. Então, a gente tinha isso. Tipo, mesmo que eu tivesse com um grupo de brasileiros, e, por exemplo, a Nicole, que era da Suíça, se ela tivesse com a gente não falava um A em português. Porque a gente achava falta de respeito, né? Uhum. Então era maravilhoso, porque eu tinha uma amiga que eu só podia me comunicar em inglês. Então, quando ela saía comigo e com os meus amigos brasileiros, a gente só falava inglês. Mas, tipo, no Uber, no restaurante, na escola, num passeio, tudo em inglês. Teve um museu específico que eu fui que foi muito difícil pra mim. Por Eu quê? entendi 80% só das coisas e eu tinha possibilidade de pegar um guia. Olha a independente de novo. E eu não conseguia entender, sei lá, 30%, 40% das coisas que tinha naquele museu. Mas aí eu fui, depois eu pesquisei e aí no final eu consegui juntar tudo. Mas foi bom pra mim, foi legal forçar. Em outros museus eu consegui entender tudo. Aí eu ficava lá, aí tipo uma plaquinha eu ficava lendo, aí que eu não entendia eu conseguia voltar e ler de novo. Mas eu acho que eu consegui desenvolver sim, porque eu estudava todos os dias. Então quando eu faço curso aqui no Brasil, eu não tenho aula todos os dias, né, igual escola. Lá eu estudava todos os dias, falava quase que 15 horas por dia a língua e tinha que conviver com vários sotaques, assim. Fora que lá eu amava quando isso acontecia. Alguém chegava pra mim e falava blá 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 blá. E eu pensava, gente, eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando. Só que quando eu vi, ela tava falando uma língua local. E por eu ser preta, ela achava que eu sabia falar porque ela pensava que eu era de lá. Eu amava Ai, quando que isso acontecia. máximo! Amava. Mais uma possibilidade aí pra quem tá ouvindo a gente tem vontade de fazer intercâmbio. É, Sim. e por último, né, como foi essa mudança, assim? Qual foi a principal coisa que você sentiu quando você voltou pro Brasil que mudou aí dentro? Uhum. Eu acho que eu me conheci mais. Eu acho que autoconhecimento foi assim o ápice, assim, sabe? Eu acho que descobri também que, apesar desses perrengues de eu ter falado que eu poderia ter prevenido com, sei lá, um guia no museu, ou com a agência procurando a moradia ou a escola, eu poderia ter prevenido, né, digamos assim. Mas eu consegui amadurecer muito. Então eu acho que teve essa questão do autoconhecimento, de saber qual que é o meu limite, por exemplo, de privacidade, conseguir amadurecer também nesse sentido de autocontrole e de me conhecer e de saber como lidar com os outros. Antes de ir também eu me preparei muito porque eu tinha alguns medos. Que eu levei até para terapia e lá eu consegui trabalhar de antecipar quais eram esses medos e o que eu, sabendo que tinham esses medos, porque lá podiam surgir outros, igual, por exemplo, travar subindo uma montanha. Eu não previ isso, tive que lidar com isso lá. Mas antes de ir, o meu medo era chegar lá e dar um branco. Não conseguir falar nada. Então, e esse mecanismo que eu fiz de tipo assim, quais coisas que podem dar errado? Beleza, eu tenho aqui uma lista. O que eu posso fazer para superá-las? Isso eu levei para a vida. Foi uma coisa que eu fiz para viagem, mas é uma coisa que a gente leva para a vida, para tudo. Tipo assim, eu tenho uma reunião super importante quarta-feira. O que pode dar errado? O que eu posso fazer se der errado? O que eu posso fazer para prevenir isso? Então, acho que foi uma ferramenta que me ajudou para tudo. Então, acho que também isso faz parte do amadurecimento. Lidar com saudades também. Então, um mês longe, né? Eu sei que, tipo, muita gente fala, ai, um mês, nossa. Mas, assim, cara, é um mês. Um Você mês tá é um mês, acostumado. pode ser uma semana, você sente É, saudade. exato. Então, eu aprendi a lidar com isso. De, tipo assim, tá, eu tenho que transformar a saudade tipo, num sentimento que não vai me travar e que eu vou conseguir ficar tranquila. E aproveitar bastante. Lá eu quase fui roubada, eu quase fui assaltada, porque eu desobedeci uma regra que eles me passaram sobre o andar sozinha. Tipo assim, lá eles passaram esse horário de 6 horas. Aí era 6h05. Eu pensei, gente, 6h05. E aí eu lembro que a Ana foi me levar pro meio do caminho para eu poder ir pro meu hostel, que eu tava na casa delas. E aí
Ai, foi muito ruim que eu vi toda a cena acontecendo, assim, dos caras se olhando, assim, e, tipo, confirmando que era a gente. E eu tentando comunicar com a Ana da gente, tipo, voltar ao caminho. E na rua lá a gente sempre falava em inglês para as pessoas perceberem que a gente não era turista, né? Então a gente sempre conversava em inglês e aí para poder dar o sinal para ela, pra gente poder virar e voltar e de ter que correr, foi tudo muito ruim. Então, o que que eu fiz com esse medo? Eu travei? Sim, 2 dias. 2 dias eu não queria sair 3 horas da tarde, porque eu falei, não, quase 6. Eu falava, não, são quase 6 horas, não vou sair. E aí depois eu fui acostumando, tipo assim, pra onde que eu posso sair sem celular? O que que é a coisa se eu perder vai ser o pior aqui? O celular e o passaporte. Eu já tinha levado, por exemplo, a cópia do passaporte saia sem celular. E aí eu saía mais tranquilo. Então, enfim, mecanismos que podem acontecer, coisa que eu não previ, chegou lá eu tive que lidar com medo e milhões de outras coisas. Então, eu acho que eu amadureci muito e eu acho que eu voltei mais corajosa. Ai, que bom. Eu acho que eu sou uma pessoa corajosa por tudo que eu já fiz, assim, até por essa viagem, por outras viagens, por outras ações, por me mudar para Curitiba, por um monte de coisas, acho que eu voltei ainda mais. Então, eu acho que voltou uma Bárbara mais madura, mais corajosa da vida, mais desembolada no sentido de se arriscar e falar inglês e se errar problemas, o importante é se fazer entender e com mais vontade de conhecer mais partes do mundo. Maravilhosa. Adorei. Que bom que você teve toda essa. Você voltou com toda essa bagagem interna muito enriquecedora. E eu acho que viagem é isso, né? Muito obrigada por compartilhar a sua história, por dar essas dicas. Gostei muito de várias coisas que você falou. São dicas realmente muito importantes. Você prevê algumas coisas que podem dar errado. Acho que não só ficar pensando e sonhando com tudo que é maravilhoso e tal, mas, pô, bota o Uhum. pé no chão e pensa, né? Você se conhece mais do que ninguém. Pensa no que você pode travar e já vai tratando disso. Então, assim, muito obrigada. Amei nossa conversa. Eu espero que todo mundo Ah, que esteja vendo ou ouvindo a gente também tenha gostado. Obrigada, é isso. imagina, eu que agradeço. Eu amei falar com você. Eu adoro falar, né? Adoro contar essas coisas. Me chame sempre. Vamos conversar sobre essa e outras viagens e outras coisas. Mas foi incrível. E obrigada também para quem tá em casa, na rua, no trabalho, ouvindo ou vendo a gente. Foi muito bom estar aqui e compartilhar com vocês. E é isso. Obrigada. Então, pessoal, obrigada por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo ou áudio. Beijo! Beijo.